Agora sim, depois do sorteio, a gente vai começar o nosso próximo painel dessa tarde, que é o Saúde tem Remédio? E, para mediar esse painel, eu gostaria de chamar ao palco a Simone Cristina Fávaro Martins, ela que será a mediadora deste painel. Simone, por favor. Enquanto isso, eu vou passar o breve currículo dela. A Simone é segunda vice-presidente do Sincor São Paulo, corretora de seguros há mais de 20 anos, com formação em ciências contábeis. Ela é responsável pela assessoria técnica e comissão intersindical do Sincor São Paulo, além do departamento Disque Sincor. E na entidade também já assumiu a posição de diretora da Regional Jundiaí durante 9 anos. Obrigada, Simone. Bem, então ela que será mediadora. Agora eu vou chamar quem vai participar também com um breve currículo, por favor. Primeiro, Solange Beatriz Palheiro Mendes. Ela é presidente da Fena Saúde, advogada pós-graduada em EAG Master em Seguros pela PUC, já exerceu importantes cargos em autarquias, como procuradora-geral da SUNAB, secretaria-geral, diretora e superintendente substituta da SUSEP, diretora de normas e habilitação das operadoras da ANS, diretora de saúde da FenaSeg e Fena Saúde, diretora executiva da CNSeg e, atualmente, ocupa o cargo de presidente da Fena Saúde. Muito obrigada. Agora, Cássio Roberto Celes Zandoná. Ele é diretor nacional de vendas da Amil, médico especialista em oncologia e ginecologia pela Universidade Livre de Bruxelas e doutor em cirurgia. Ele também possui especialização em administração de empresas e cursos de gestão em diversas instituições internacionais, como INSEAD, Harvard, Wharton e IMD. Ele está na Amil desde 1995, onde já atuou como auditor médico, gerente e superintendente. Agora, ao palco, por favor, Raquel Giglio. Ela é diretora da Sul América Saúde, formada em Ciências Atuariais pela PUC São Paulo, é diretora técnica de relacionamento com clientes da Sul América Saúde, empresa em que ela atua desde 2011. Ela também possui passagens profissionais pelas seguradoras Allianz e Assuda. E, para fechar esse painel, por favor, ao palco, Ariovaldo Braco. Ele é coordenador da Comissão de Saúde do Sincor São Paulo, tem até torcida, corretor de seguros há mais de 45 anos, é especialista em seguro-saúde, já atuou como presidente da Associação dos Corretores de Planos de Saúde, a Coplan, e também tesoureiro do Clube dos Corretores de Seguros de São Paulo. Bem, muito obrigada a todos. Por favor, com a palavra, Simone, para começar agora esse próximo painel. Bom, boa tarde a todos. É um prazer recebê-los nesse painel. Eu vou dar algumas instruções de como que a gente vai administrar o nosso painel. E tenho certeza que vai ser um painel que vocês vão sair aqui com muita agregação de valores, né, e de informações. Então, vocês já sabem mexer nos equipamentos, vai ter uma enquete, né? Então, a pergunta é o seguinte: saúde tem remédio? Vocês vão responder sim ou não. E, no final da enquete, nós vamos ter a estatística e nós vamos passar para os nossos representantes dar a opinião deles sobre o painel. Tá? Então, não deixem de responder. Além disso, já está aberto a perguntas, tá? Que, no final dos 15 minutos do painel, a gente vai responder as perguntas, e as que a gente não conseguir, no decorrer do painel, responder, a gente vai estar encaminhando através do Sincor para vocês. Todos já sabem acessar a ferramenta, né? Todos já estão logados aí nos conectados, né? Tá bom. Bom, o nosso painel nós vamos iniciar com a Solange Beatriz, presidente da Fena Saúde, que terá 20 minutos, tá, para fazer a sua apresentação. Solange, com você. Deixa eu ver se eu... Tem que direcionar para onde? Só apertar. Tá bom. Bem, boa tarde a todos. Obrigada à coordenação do evento pelo convite à Fena Saúde. Mais uma vez, eu num painel, né, desse tema,
E aqui, nesse ambiente de corretores, eu vejo que, à medida que o tempo passa, o setor de saúde vem despertando maior interesse dos senhores. E, com certeza, é um segmento não só estimulante, porque lida, né, com o principal valor que nós temos, que é a nossa saúde, mas pela complexidade, pelas inter-relações, né, e pelos desafios que ele apresenta. Sem sombra de dúvida, vivemos um momento crítico, né, no país, mas eu acho que a saúde suplementar brasileira ela não tem dificuldades diferentes do resto do mundo. Não é? Apenas ela se vale de questões também macroeconômicas que o nosso país tem atravessado, mas, do ponto de vista estrutural, as dificuldades são as mesmas. Eu vou começar pelo final. Eu vou dizer que saúde tem remédio? Sim, e ele tem que ter remédio. E esse remédio passa pela parceria de todos os atores envolvidos, pela consciência, pelo enfoque do cuidado à saúde, do que é tratar a saúde, informação, a colaboração de todos esses entes, esses parceiros, os corretores, principalmente, porque é a principal fonte de informação e de proximidade com esses segurados, com esses beneficiários. Bem, eu vou começar rapidamente, tenho muita informação, vou correr, mas eu preferi trazer essas informações, porque depois vocês podem, inclusive, consultar, e eu estou à disposição para prestar qualquer esclarecimento. Bem, então, vamos falar um pouquinho do mercado, dos desafios, né, o consumidor, o índice de satisfação, porque, na verdade, se fala muito da insatisfação desses consumidores, o que não é verdade. Em todas as nossas pesquisas e todas as observações, se vê um grande índice de satisfação. E os seguintes, até chegar ao remédio à conclusão. Ele está com temporizador, né? Eu tinha pedido para tirar. Ele está rodando direto. Não, ele está rodando direto. Acabou. Foi rápido, né? Acho que você é a mais aplaudida. Bem, para não perder tempo, o primeiro slide ele fala exatamente da participação da saúde suplementar versus o sistema público, né? A saúde suplementar privada ela supera, em termos de orçamento, a saúde pública hoje. Vocês têm acompanhado os noticiários, foi aprovado o orçamento do SUS para 2017, está em 112 bilhões, quando a nossa expectativa para a saúde suplementar no ano que vem é de uma receita de 187 bi. Então, temos espaço, sim, né? Ocupamos um cenário importante. As discussões hoje no ambiente da saúde não é mais se a saúde suplementar é importante, se ela deve existir, se o SUS deve prevalecer. Ao contrário, é como esse sistema de saúde pode ter o melhor aproveitamento da saúde suplementar, da saúde privada. Hoje, esse é o tom das discussões no governo. Como apropriar melhor esses recursos totais em saúde, reconhecendo a saúde suplementar como importante, como parte desse processo. Bem, a arrecadação do mercado, então, em termos de seguro, a saúde suplementar ela participa com 40% do mercado total de seguros, né? Aí não são só as seguradoras, são todas as operadoras. E por quê? Porque a operadora opera exatamente com os princípios e conceitos securitários. Então, nada mais é do que o setor de seguros. Tá? E já é reconhecido desta forma, não só no nosso ambiente, como no próprio governo.
São mais de 48 milhões de beneficiários, 80% no coletivo e 20% nos individuais. Desses 80% do coletivo, 65% é do empresarial. As operadoras que atendem a esses beneficiários, temos mais de 800 no médico hospitalar, 351 no odonto e 122 administradoras que gerenciam o coletivo por adesão. A proporção, então, de beneficiários é de 66% no empresarial, coletivo 19% no individual, 13% no 19%. Aqui se vê exatamente como esse mercado opera com margens apertadas, né? Quer dizer, o nosso resultado é um resultado muito enxuto, onde a receita no médico hospitalar deu, em junho de 2016, nos últimos 12 meses, 153,5 bilhões de reais, contra uma despesa assistencial de 127,5, sendo que a despesa total é praticamente 153 bilhões. Então, embora o mercado seja regulado, não é, e mereça essa regulação, e mercados regulados são regulados pelas assimetrias de informação, pela questão de controles, inclusive, dessas margens, o nosso mercado não é um mercado que justifique o controle de preço, considerando essas margens apertadas. Bem, aqui se vê que o comportamento por cada modalidade, né? A autogestão, ela mostra uma tendência de decréscimo de beneficiários, a cooperativa de acréscimo, embora nesse último ano todas elas tenham se modificado, exceto medicina de grupo, que teve um pequeno acréscimo, mas a filantropia também uma tendência de queda geral. A medicina, como eu disse, vem crescendo junto com a cooperativa, mas, nesse último ano, ela conseguiu, né, ter um desempenho um pouco melhor. E as seguradoras, é o esforço dela manter essa excelência do seu produto no mercado, né? Costuma ter padrões de preço maiores, portanto, planos com outra estrutura, e considerando, então, renda da população, desemprego, as seguradoras têm feito um esforço muito grande em manter o seu nível de negócio. A taxa de cobertura, como todos sabem, o Sudeste lidera em termos de penetração, junto com o Distrito Federal. Também tem a ver com a distribuição de renda e de emprego. Aqui, o que se vê, embora demonstre a queda, né, do médico hospitalar em 3,3% em termos de beneficiários e uma manutenção no odontológico de 1,9%, embora o gráfico dê a impressão que está todo mundo rolando ladeira abaixo, ao contrário, porque lá temos 22% de crescimento, 26%, 5%, há crescimento no mercado. Tá? Apenas o que se observa é essa taxa negativa de 3,3% nesse último ano. E isso é o que se entrega em termos de assistência à saúde, né? São mais de 1 bilhão e 400 procedimentos ao ano. Tá? Aqui é uma comparação com o SUS, onde se vê que as internações na saúde suplementar, eu tenho uma taxa de praticamente 16% contra praticamente a metade no SUS, né? Densitometria óssea, nós estamos também, né, espetacularmente na frente. O que ocorre é que essa demonstração não quer dizer que se tenha uma saúde e uma assistência melhor, né? O questionamento é: temos uma assistência melhor, oferecemos o acesso, ou esse acesso está trazendo também desperdício? Porque, quando se tem esse índice de densitometria, por exemplo, é um ponto a ser refletido. E é esse o questionamento que hoje permeia todo esse ambiente da saúde. Então, desafios conjunturais e setoriais. Temos uma taxa de desemprego, agora em agosto de 2016, de 11,8%. O nosso PIB está em menos 3%. Então, é um desafio, sim, porque saúde, como qualquer outro segmento do seguro, tem uma relação direta com renda e com emprego. Para as empresas, né, para os empresários, hoje já alcança 11,57% o custo, o percentual da folha.
né? No início dos anos 2000, nós estávamos lá na faixa dos 10%, e hoje já se alcança praticamente 12%. Os empregadores estão tendo dificuldades em manter esse benefício que retém o profissional, que dá melhores condições, que agrega valor a esse contingente de colaboradores. Essa é a variação, então, em termos dos custos, como nós estamos nos movimentando, né? Reajuste da INS, 115. O IPCA, metade disso. A agência tem autorizado praticamente o dobro e é criticada por isso pelos consumeristas, porque fazem a comparação do índice geral de preços, quando, na verdade, o que se tem que ver é custo. Preço é o produto final. O que o consumidor tem que se engajar e combater e apoiar é essa escalada do custo. Com relação à despesa, então, da assistencial, 158 e o VCMH 228. Então, com um VCMH desse, é que se fala muito que o modelo tem que mudar, né? Então, é quando se vem o questionamento se saúde tem remédio. Saúde tem remédio, sim, porque esses custos eles podem ser controlados. Mas, para tanto, precisamos de várias iniciativas que vamos ver ao longo do caminho. A questão do desempenho do mercado, então, em 9 períodos, eu tenho 6 períodos de resultado operacional negativo. Por isso, se fala que o setor tem uma crise de sustentabilidade. Aqui é uma informação que foi obtida da Abranja, onde se constata que 30% do gasto em saúde é desperdício, né? Então, hoje, o foco precisamos combater o desperdício. E desperdício se combate com as práticas e se combate com conscientização. Aqui é um exemplo desse desperdício, onde o Brasil, no Sistema Único, o exame de ressonância magnética está com índice de 7, os países membros da OCDE de 60 e o Brasil com 132 crescente, porque a questão de o período passado estava em torno de 100. Então, é uma escalada enorme. Precisamos fazer todos esses exames? Esse é o questionamento. O médico, hoje, ele é um gestor de exames ou ele é um gestor da saúde do cidadão? E aqui é o que também apavora, que é a questão da transição demográfica, que tem um alto impacto tanto na Previdência como também na saúde. Se observarmos a pirâmide de 2014, ainda é uma pirâmide, e comparada com a nossa agora, que é em 2016, a gente vê que a saúde suplementar ela está com a pirâmide invertida. O que significa isso? A faixa do meio é a faixa que deve, né, equilibrar essa correspondência intergeracional na questão da despesa. E nós estamos com a faixa do meio altamente comprimida. E os dos mais longevos se expandindo, e a tendência é que a nossa pirâmide de utilização ela passe a ser um cogumelo em brevíssimo espaço de tempo. E, então, o custeio esse mútuo, essa divisão de encargos, cada vez mais exigirá uma expertise do cuidado da saúde, do gasto com a despesa na doença e com essa conscientização. Hoje, nós temos mais de 1 milhão de pessoas seguradas com mais de 80 anos. Em fatores, então, determinantes para a saúde, comportamento é metade dessa premissa, né? O ambiente determina com 20%, a genética com outros 20%, e somente 10% significa acesso a cuidado. Tá? Mas é este acesso a cuidado que é o centro do nosso problema.
Aqui é o outro desafio que se tem com os disparates de preço, né? Não se tem políticas públicas adequadas de comercialização, de distribuição, de controle, de transparências, e que levam a esse tipo de dificuldade e desafio enfrentado pelas empresas. Então, eu tenho um marca-passo que tem um preço mínimo de 29 e tem um preço máximo de 90 mil. Muitas vezes, a mesma operadora paga esses valores diferentes dessa forma. Além do que, há uma significativa diferença regional, tá? Que é próprio, né? As regiões têm suas condições, têm suas situações, é normal que haja diferenciação de preço, mas não nesses patamares. Quer dizer, eu tenho no sul marca-passo com 34, na região norte com 65. Eu tenho um estente metálico no sul a 1,2 e quase 4 mil na região norte. E esse desafio é o desafio que as operadoras enfrentam na dinâmica da racionalização desse custeio, da administração desse mútuo para os seus segurados. Aqui é uma demonstração desse, de novo, desafio do preço, né? Eu tenho uma prótese de joelho que o custo lá na fábrica está em torno de R$ 2.000. Quando chega para a operadora, ela tem que pagar R$ 18.362. E por quê? Porque tem todas essas instâncias, vamos chamar assim, intermediárias. Tá? Então, eu tenho comissão de vendedor, eu tenho tributo, eu tenho margem de distribuidor, eu tenho comissão do médico, eu tenho margem do hospital. Então, essa cadeia, realmente, ela está bem populosa, né? Aqui é rol de procedimentos. Por quê? Porque a cobertura de todas as doenças do CID-10, que é o que a lei contempla como obrigatoriedade para esses planos de saúde, o que é a cobertura? A cobertura ela só é exercitada por meio dos procedimentos. E o procedimento, então, ele vem elencado no rol. E esse rol é atualizado de 2 em 2 anos. E, a cada atualização, a operadora está financiando até a chegada do reajuste daquele contrato. Além disso, essa mudança, basicamente, ela olha para o benefício que esse novo procedimento está trazendo. O que é que se tem pleiteado e se tem trabalhado? É que se tem que ver uma relação custo-benefício nessa incorporação. Então, quando foi do último rol, foram... Aqui as solicitações não é de item, é de demandas, é de comunicados. Então, foram solicitadas inclusões consideradas válidas mais de 1.000 comunicados. A agência incorporou 23 novos procedimentos e, depois do rol aprovado, aprovou, então, a inclusão dos 3 exames de detecção de Zika, que veio acompanhado de protocolo clínico, onde a gestante e o recém-nascido, em determinadas situações, que teriam direito a esses exames. Bem, o outro desafio é o modelo de remuneração, né? Isso já está amplamente debatido, de que se tem um modelo de remuneração que prestigia a quantidade, portanto, incentiva a utilização e, portanto, esse acréscimo de custo, de preço, de volume de pagamento, que é o fee for service. Vários outros modelos estão sendo experimentados, todos têm a ver com desfecho, todos têm a ver com qualidade, todos têm a ver com indicadores e todos têm o grande desafio, então, desta transposição de modelo, dessa rearrumação da rede, dessa rearrumação, inclusive, de indicadores que têm que ser elaborados. Tá? Os pressupostos, então, que estão por trás de todos os dilemas da saúde, né? Principalmente no caso da judicialização. Médicos, operadores do direito, vêm a obrigação de dar tudo o tempo todo para todo mundo. Tem uma grande influência da indústria, onde faz uma propaganda do que é novo, do que é inédito, do que é bonito, do que é bacana, em termos de medicina, né? Em termos de saúde, como se fosse um bem material qualquer.
A resistência de médicos exatamente com relação a essas propagandas. Desconhecimento até da legislação também. Muitas vezes não é por outra questão, além de desconhecer o que diz a 9656, o que diz as normas infralegais e o que está permeando o arcabouço legal da saúde suplementar. Desconhecimento dos contratos, né? Desconsideração do princípio do mutualismo. O interesse individual se sobrepondo ao coletivo e os ideais de justiça distributiva, aliado à função social do contrato. A função social do contrato em saúde, ou quando o contrato tem mutualismo, a função social do contrato ela tem que olhar para a mutualidade, para a coletividade, e não para o indivíduo. Mas não é com essa tese que o judiciário trabalha. A judicialização, esses são os temas principais, né, que chegam ao judiciário. O consumidor, então, em índice de satisfação, nós somos o 18º setor mais demandado, temos 17 setores que são mais reclamados do que nós. Eu tenho um índice de resolutividade no SINDEC, nos PROCONs, de 78%. A faixa que mais reclama é a de 62 a 70 anos, provavelmente pelo reajuste da faixa etária. A NIP, que é a notificação, um processo, a denúncia chega na agência, a agência abre esse procedimento e promove, então, uma conciliação, vamos chamar assim. Desses processos, 90% nós temos uma resolução positiva. Tá? Pesquisa do IBOP e do IES, o plano de saúde é o terceiro produto mais desejado, atrás da educação e da casa própria. Tá? Esse daqui é interessante porque, de quem já possui, 45% perderam seus planos, 74% acreditam, gostariam de voltar a ter, e 86% valorizam. Qual é a diferença? Esse que valoriza, eu acho que ele não se sente capaz de adquirir. Tá? Então, eu acho que a gente tem que ter um trabalho muito grande de conscientização, não só do que é o produto e daquilo que ele pode vir a obter em termos de valor desses produtos. Quais são os remédios, então? Uma administração mais firme por parte das operadoras, onde aqui se vê que a despesa administrativa tem sido paulatinamente combatida, as seguradoras têm a menor taxa de despesa de administração. Aqui, em termos de transparência de informação, a agência, o site da agência é um excelente manancial de informação. Ele dá informação de operadoras, de beneficiários, de produtos, tem que navegar no site. Não dá para eu explicar agora, mas, se os senhores entrarem, com certeza é um mundo de informação ali disponível e de fácil acesso. O que é o plano de saúde acessível, que se tem discutido, o governo tem falado, tem ido para a mídia? É um produto barato, por enquanto é a única coisa que se tem. Tá? Então, estamos na mesa discutindo para ver como baratear esse produto. Ainda se entende que se possa ter uma redução, não à custa da perda de cobertura, embora a Abrange tenha uma proposta de um produto ambulatorial, excluindo alguns exames de alta complexidade. A proposta da FenaSaúde vai na linha mais dos processos e dessa organização. Rede hierarquizada, franquia e coparticipação, protocolos clínicos bem definidos, a exemplo, inclusive, do próprio SUS, uma recomposição de preços justa, segunda opinião médica e planos regionalizados. Aqui é só para demonstrar que, nas Américas, o sistema de coparticipação ele predomina, tem tido sucesso, é aplicado. Nos outros continentes também. A proporção não é igual, exatamente porque também não há um equilíbrio, não há uma participação tão importante na saúde suplementar. Esses são 3 projetos da agência, onde se vê que a proposta, as premissas estão fundadas nas mudanças da prestação de serviço por meio de implementação de modelo de cuidado mais organizado, incentivo a modelos de remuneração onde prestigie, né, a qualidade e o uso da informação como meio de mudança desses serviços.
Conclusão, então, o que é importante para o corretor? Ele tem que ser parceiro em trazer esses milhões de brasileiros beneficiários para junto do processo, para que eles entendam o que é o produto saúde, como utilizar melhor, que ele está dentro de um mútuo, que o direito dele é o direito de todos, quando ele atua, quando ele se comporta melhor, toda a coletividade vai aproveitar. E, para tanto, então, o corretor ele deve conhecer bem o sistema de saúde privado, o papel da agência e os números do setor, as previsões do rol de procedimento e eventos em saúde, que é importante ter essa informação, as causas da judicialização, o que leva a judicializar e, portanto, esclarecer, inibir e convencer, e o papel das ouvidorias, que tem sido um setor muito atuante nas operadoras. Tem sido uma área de investimento alto das operadoras e que tem dado muito resultado. Tá? Então, os caminhos para o futuro. Eu tenho que ter uma cadeia produtiva engajada, eu tenho que ter novos produtos, eu tenho que ter um novo modelo de remuneração, transparência da informação, consumidor consciente e atuante, que, com certeza, o papel de vocês é fundamental. Esses são os nossos trabalhos na Fena Saúde, que reúne 18 grupos econômicos, 23 empresas. Esse é o nosso site. Tá? E o meu agradecimento, que o meu tempo já estourou. Muito obrigada. Solange, muito obrigada pela explanação. Eu acho que vocês, corretores de seguros, realmente têm um nicho muito importante na área de saúde, né? São poucos corretores que operam. Eu acho importante vocês diversificarem a carteira. É um ramo que dá muita rentabilidade. A administração dele realmente é mais tranquila do que o automóvel, né? Então, a gente tem um campo bem grande aí para a gente atuar. E agora eu passo a palavra para o Cássio, Sandonada 1000. Alô. Olá, boa tarde. Queria agradecer ao CONEC pelo convite para estarmos participando desse debate aqui hoje, tão importante, na pessoa da Simone e do tio Ari, como ele é conhecido. Então, muito obrigado por ter aberto a porta do Sincor São Paulo e a gente poder estar aqui participando do maior evento de corretores do mundo. Então, é uma satisfação. Também o Lange fez uma análise excelente, completa do nosso setor. E me pediram para falar especificamente sobre inovação de produtos, né? É óbvio que todos nós sabemos a crise que o setor de saúde, o financiamento do setor de saúde passa não só no nosso país, mas no mundo inteiro. A Solange comentou isso de uma forma brilhante. Mas eu queria compartilhar aqui com vocês, talvez vocês não saibam, o Brasil é o segundo maior mercado de planos privados de saúde do mundo. Embora a gente só tenha aí cerca de 25% da população coberta por planos privados, a gente recentemente baixou de 50 milhões de clientes, 48 milhões. O primeiro mercado é o americano, em que tem quase 80% de penetração de planos privados. Então, lá o mercado é de 200 e poucos milhões de clientes. Então, existe um campo gigantesco para todos nós crescermos no sentido da assistência médica suplementar privada. Mas, antes da gente voltar a crescer, a gente precisa sobreviver. Então, do ponto de vista de sustentabilidade do sistema aqui no Brasil, a gente tem que enfrentar esse dilema, né? É um país de receita, de país em desenvolvimento, com os custos assistenciais de países já desenvolvidos. Só para ter um parâmetro de comparação, nos Estados Unidos, o gasto per capita é em torno de 6 a 7 mil dólares com assistência médica. No nosso Brasil, se a gente for fazer um mix entre público e privado, a gente deve estar falando aí algo em torno de 400, 500 dólares. E todos vocês conferem na prática que a assistência privada médica do país não perde em qualidade para nenhum país do mundo, né? Temos grandes exemplos de qualidade médica aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, vocês podem nomear todos eles.
Então, nosso desafio é isso, é prover o acesso que hoje a sociedade nos pede, que é um acesso ilimitado e irrestrito ao atendimento médico, com uma remuneração muito diferente dos países em que fazem uma cobertura similar a essa. Como já foi bem evidenciado, nós não chegamos nesse ponto por responsabilidade de um único player do sistema. Cada um dos players do sistema, seja a regulação, os prestadores médicos, as operadoras e os clientes, os consumidores, têm uma participação no resultado que nós temos hoje. O que parece claro é que esse sistema de acesso ilimitado e irrestrito se transformou num cheque em branco, em que a conta acaba retornando para a própria sociedade. É impossível, em qualquer setor, sobreviver com reajustes de 2 dígitos por longos períodos. A gente já está indo para o 3º ano com reajustes na casa de 20%. Isso é absolutamente insustentável e é por isso que nós defendemos, junto com todas as instituições do setor, novas modalidades, novos produtos que mantenham esse acesso que a sociedade nos pede, mas com um uso mais racional. Então, eu vou aqui investir esse tempo que me resta, falando ali nas 2 últimas casinhas, né? A guerra contra o desperdício, que a Solange já chamou bastante atenção. Nós temos aí alguns indicadores que não são altamente científicos, mas são números reconhecidos, que 70% dos exames têm resultado normal, 30% dos exames não são nem buscados nos seus laboratórios, nas suas clínicas de imagem, e nenhuma indústria sobrevive a esse grau de desperdício. E a outra grande questão, que eu imagino que é um dos remédios para o retorno da saúde do setor, eu concordo 100% com a Solange, que o nosso setor, sim, tem remédio, até porque, como vocês ouviram, minha vida pregressa, eu era médico e eu hoje trabalho numa operadora, é bom que o sistema sobreviva, senão eu estou em problemas, vou precisar pedir emprego para vocês. Então, como é que a gente acredita que, do ponto de vista de acesso ao sistema, de novos produtos, a gente pode encontrar soluções para a sustentabilidade do sistema? Ele passa principalmente pela coordenação do trajeto assistencial. O que isso quer dizer? Ele tem 2 abordagens. Uma, do atendimento médico propriamente dito, e o outro, de uma responsabilização financeira pelo uso do sistema. Um dos grandes deficiências que nós temos no sistema privado, e que a gente já viu em várias regiões do país, em várias cidades, exemplos de sucesso, é a importância do atendimento primário. A equipe de saúde, o médico de família, que orienta o atendimento do cliente. Então, nós não estamos falando em cerceamento de atendimento ou direcionamento, mas é uma orientação do atendimento. A gente acredita que uma equipe assistencial focada na saúde pode orientar os colaboradores, os consumidores, ao uso sem desperdício ou com menor desperdício do setor. Da mesma maneira, essa orientação do atendimento, ele tem uma contrapartida financeira, né? Existe a contrapartida financeira mais conhecida por todos nós, se chama copagamento. É o que a gente usa habitualmente na prática. O que vem sendo discutido na Agência Nacional de Saúde é a ampliação desses percentuais de copagamento, que, ao nosso ver, e na experiência mundial, eles são muito limitados. A preocupação do administrador é que, com isso, a gente cerceie o acesso ao atendimento, mas não é isso que a gente observa nem na prática brasileira, nem na prática dos outros países. Então, copagamentos maiores do que o que a gente hoje regularmente pode praticar. E uma outra ferramenta ou mecanismo que vocês conhecem muito bem do mercado segurador de carro, que são as franquias. Então, se fizermos uma comparação com o mercado americano, que é o mercado, vamos dizer assim, mais desenvolvido do ponto de vista de seguros de saúde, ambas as figuras de copagamento e franquia são usuais. Ainda aqui no Brasil, a gente não usa a franquia. E seria, basicamente, o mesmo mecanismo, o mesmo raciocínio que nós usamos para a cobertura de carro. Até um determinado limite, a cobertura é pelo próprio cliente. Acima daquele limite, as seguradoras e as operadoras assumiriam a responsabilidade do financiamento. O que tem por trás disso? É uma reeducação da utilização do sistema.
é a guerra contra o desperdício, é a responsabilização de todos os players desse sistema. Se a gente não tiver a participação de todos eles, nós não vamos conseguir retomar a sustentabilidade. Então, na nossa maneira de ver, sim, trazer boas experiências públicas que existem já no nosso país, da importância da assistência primária com as equipes de saúde e a coparticipação financeira como um direcionador, um educador de um novo comportamento do consumidor e do mercado. Então, e aí passa pela parte comportamental que a Solange chamou a atenção ali. Então, do custo médico gerado, 50% depende de cada um de nós. Todos nós sabemos aquilo que faz bem para a saúde ou faz mal para a saúde. Né? Todos nós sabemos que a gente precisa evitar alguns alimentos, que nós precisamos fugir do sedentarismo, que não podemos fumar, mas muito pouco se faz na prática para efetivamente seguir esses conselhos, que eu brinco que é o conselho que tinha lá da nossa vovó. Então, as soluções existem, algumas delas são extremamente simples e passam por isso, né? Dar o primeiro passo e se autocuidar. O autocuidado é o primeiro passo para um sistema mais saudável, por preços mais equilibrados e por reajustes mais controlados. Era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Obrigado. Cássio, obrigada pela sua participação. Olha, a gente está recebendo bastante perguntas, tá? No final a gente vai tentar fazer o máximo para responder. Tem perguntas bastante interessantes, tá? Raquel, Sul América. Boa tarde. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite do Sincor para a gente estar aqui presente. É um prazer estar com vocês. O tema que eu tenho para conversar um pouquinho é um tema que preocupa muito, não só o setor de saúde suplementar, como o público também. E aí vou pegar um gancho que a Solange já deixou, que é justamente a judicialização do setor. Então, vou apimentar um pouco mais essa discussão e colocar alguns pontos para a gente pensar, enquanto consumidor, sim, e enquanto operadores também desse sistema. Aquela pergunta, o título do slide, né? A vida não tem preço, mas a saúde tem um custo. Fato. Quem vai pagar por isso? A verdade é que nós todos, cada um de nós paga por isso. Quando a gente observa a escalada do custo da judicialização do setor de 2010 para 2016, ela salta de menos de 1 bi para 7 bi, a estimativa é que fecha em 7 bi agora em 2016. Isso dá um incremento de 736%. Então, é um crescimento assombroso. Melhor agora. É um crescimento, de fato, assombroso. Observando só o Estado de São Paulo, o crescimento das demandas judiciais nesse mesmo período é de 92%. Então, aqui a gente tem dois fatores muito, muito pesados, porque a quantidade de demandas vem subindo e o custo vem subindo a galope. Então, a gente tem um custo médio cada vez maior nesse setor. Só para vocês terem uma ideia, se o Ministério da Saúde tivesse uma verba específica em sua linha de orçamento para a judicialização do setor, ela seria a terceira linha. Estaria à frente do investimento em hospitais universitários e à frente também de políticas de vigilância sanitária e atenção à saúde. Quando a gente fala de vigilância sanitária, vacinação está aí dentro, controle de surtos, epidemias, endemias, zika, dengue, está tudo aí dentro. Então, quanto será que se deixou de investir para muitos em detrimento de poucos? Acho que essa é uma pergunta, um ponto que vale a pena a gente pensar. Pego o gancho aqui, de novo. Essa questão de quanto que a gente deixou de investir para muitos em detrimento de poucos é justamente a questão do individualismo versus o mutualismo. Então, independente do ramo, o mutualismo é o alicerce do seguro, seja automóvel, seja saúde, seja o que for. Então, é extremamente importante que isso seja preservado aqui. Sempre existe um subsídio entre os contratos que compõem esse grupo. Pegando as demandas judiciais aqui de São Paulo, grande parte delas são referentes a medicamentos. E, pasmem,
Pelo menos quando eu vi o número, eu fiquei bastante impressionada. 60% desses medicamentos, segundo a informação do Ministério da Saúde, não tem certificação da Anvisa. É um ponto preocupante, porque eles sequer foram testados, sequer foram apreciados aqui em solo nacional. Então, será que muitas vezes a gente não está concedendo um medicamento onde o malefício, vamos colocar dessa forma, pode ser pior do que o benefício para o próprio paciente? Quando a gente observa as demandas que são relacionadas a materiais, medicamentos e dietas especiais por sonda, etc., 1,4% de todos esses itens representam 70% dos gastos. Então, acho que aqui pode ser uma linha relevante para o setor observar e estudar, para saber se, de fato, elas tiveram aquela eficácia, aquele objetivo alcançado. Naquela última linha, C, onde a gente tem mais de 90% da concentração de itens e 10% da concentração do gasto, 10% parece pouco, mas dentro de um volume muito grande, é bastante dinheiro também, a gente tem diversas coisas que não são sequer inerentes a esse setor. Então, muitas vezes, via ação, via liminar, nós somos obrigados a custear coisas absolutamente dispensáveis, pelo menos para o setor, que são hidratantes, shampoos, sabonetes, e muitas vezes, tanto no caso dessa linha C, quanto ali também dos medicamentos, o que vem na liminar não é o princípio ativo, é o nome do medicamento, é a marca pré-definida. Será que essa marca é, de fato, a melhor que existe no mercado? Será que ela é a mais barata? Será que é aquela que tem o melhor custo-benefício? Tudo isso encarece muito esse setor. Eu sou atuária de formação e sei que a medicina não é matemática, mas ela tem que ser baseada em evidências, né? A gente tem um estudo de um grande hospital aqui de São Paulo, onde, de 500 pessoas observadas com indicação de cirurgia ortopédica, cirurgia de coluna, apenas 41% de fato tinham indicação. Os outros 59% tinham algum tratamento, sim, para fazer, mas tratamentos paliativos, tratamentos que iam trazer muito menos malefício, muito menos limitação para esse paciente. E, obviamente, isso gera também um custo muito mais baixo para todo o setor. Então, é importante estar na cabeça de todos vocês, que são o elo de ligação, que são a ponte com o cliente, que uma segunda opinião médica, uma junta médica, a gente não está observando um menor custo, a gente está observando, de fato, se aquele tratamento é pertinente, se aquele tratamento é o mais indicado para o paciente, para o beneficiário em questão. Eu acho que um ponto que é fundamental ficar claro é que a grande missão desse setor é trazer saúde e bem-estar, com racionalidade dos recursos, sempre observando as predisposições legais, o que está previsto em contrato e o que está previsto no rol de medicamentos e de procedimentos vigente. O controle de custos é a consequência disso, não é a causa. Judiciário com uma atuação um pouco mais consciente. É fácil falar, mas imagine se vocês, no lugar de um juiz, que muitas vezes tem minutos para decidir sobre uma liberação ou não de uma determinada liminar, e muitas vezes o que vem para ele é que a vida de determinada pessoa está em risco se aquela liberação não for feita. Então, de fato, é difícil julgar aquilo. O que pode ser feito para a gente conseguir uma melhor avaliação desses casos? O que nós estamos observando são juízes cada vez mais se especializando em saúde, e isso precisa, sim, se disseminar muito. Criação de bancos de dados específicos para consulta, para dar maior conforto em qualquer tipo de decisão desses juízes. Outro ponto extremamente importante, que ainda precisa ganhar bastante corpo, precisa disseminar mais, mas que a gente já consegue ver resultados extremamente positivos nos municípios que foram implantados, são os NATs, os Núcleos de Apoio Técnico, onde nós temos pessoas especialistas, nós temos médicos, para ajudar esses juízes na avaliação dos casos e na definição se de caso aquele procedimento, se de fato aquele procedimento é pertinente, se aquele medicamento é pertinente, se aquele é o custo de fato que deve ser gasto naquilo. Então, o juiz não é um especialista, ele precisa do apoio da sociedade, dos setores, de núcleos específicos para conseguir avaliar da melhor forma possível. Por fim, eu acho que a mensagem que me cabe deixar aqui em nome do grupo
é que esse é um tema extremamente relevante e custoso, que não é problema só das operadoras, que não é problema só do SUS, só do governo, que é um problema para toda a população, porque a cada procedimento, a cada medicamento que é autorizado, isso volta depois na precificação de tabelas de vendas, isso volta depois nos reajustes. Então, o recurso que se tem aqui, tanto no público quanto no privado, é finito. A gente tem que saber aplicar isso da melhor forma possível. E isso a gente só vai conseguir através da conscientização. Volto a reforçar, esse custo sempre volta. Então, eu acho que o apelo que eu deixo aqui é que, para vocês, corretores, que fazem esse elo importante de ligação com os clientes, nos ajudem nessa luta, nessa conscientização, porque isso leva à sustentabilidade e à continuidade desse nosso setor, que tem um faturamento tão relevante dentro do setor de seguros como um todo. Obrigada. Raquel, muito obrigada. Eu passo a palavra para Ariovaldo Braco, corretor de seguros. Boa tarde a todos. Que nem diz Osmar Bertassini, para quem não me conhece, Ariovaldo Braco, novo de mercado, só 46 anos, e depois de muito tempo, vida, clube de vida, e aí vim parar na saúde. Então, vou contar um pouco de história para vocês, que é o que eu mais sei fazer, contar história, e dentro de uma vivência de trabalho que a gente foi adquirindo com esse produto saúde. Eu acho que ficou claro, depois das palestras brilhantes, né? Demonstração da Solange, o Cássio, a Raquel, existe uma responsabilidade implícita. O produto saúde exige que a gente crie e que entenda que precisa profissionalizar essa venda. A venda tem que ser, sim, qualificada. Qual é o grande apelo? É o terceiro apelo, né? Depois da educação, casa própria, saúde é o grande apelo. Então, é um produto, se puder abrir, é um produto que está aí, que eu costumo dizer, quando me procuram, com quem eu converso, que não é venda, é compra. O cliente vem te procurar, o cliente tem a necessidade. Então, a importância... Aqui você vai para frente. Eu que aperto? Pronto. Aonde? No verdinho? Desse verdinho. Aqui. Se vocês quiserem retornar aqui, isso é o laser, para apontar na tela. Essa geração que fala com a ponta do dedo, para mim é complicado. Zap, zap, falar com a ponta do dedo é complicado. Mas, como é que volta aqui na primeira? Ah, pode ser, deixa. Fica aí mesmo. Então, é uma oportunidade, sim, é um desejo do cliente. O cliente precisa de plano de saúde ou de seguro-saúde. Ele tem, e ele tem o desejo de contratar. Então, das historinhas que eu conto, quando eu faço contato com um número grande ainda de corretores, e eu ligo, eu digo, bom, né? E o que eu ouço? Não, eu não trabalho com saúde, saúde é complicado. O que eu digo? Falo assim, tem uma má notícia para te dar. Como é complicado? Alguém vai vender para o teu cliente, alguém vai atender o seu cliente. Então, como eu não mexo com saúde? Tem que mexer, tem que aprender, tem que buscar conhecimento, tem que entender, tem que saber do produto para atender o seu cliente. Então, é, hoje, uma necessidade, sim, existe um mercado, que é essa porta escancarada, que está esperando para que todos se dediquem, tem que aprender, tem que conhecer o produto, tem que se aprofundar, porque é um grande gerador de negócios para o corretor desenvolver em cima da sua carteira, atender o seu cliente. Então, tem que fazer, não tem, está aí à disposição para todos que se dispuserem e tem que se dispor. Por isso que a hora é agora, a porta está escancarada e é a grande oportunidade que está esperando por todo mundo. É mudar ou morrer. Nós estamos vivendo hoje na era digital.
Então, o que diz o slide? Na era digital, igual o Velho Oeste, o mais lento morre primeiro. Então, quem não se mexer, quem não acordar para a oportunidade, está perdendo uma grande chance e está deixando a porta escancarada para o concorrente. Então, há sim mercado, precisa se dedicar, precisa se aprofundar, precisa conhecer, diante de toda essa bagunça ainda que a gente tem, em termos de legislação, em termos de confronto de interesses, há um conflito de interesses, óbvio, mas está aí o produto para todo mundo ir buscar. Então, repetindo, essa é a oportunidade. De que forma? Hoje, esse mercado, o mercado de seguros, eu que venho, né, lá de trás, quando eu vendia seguro, acho que a maioria dessa plateia aqui não tinha nascido ainda, né, nesses 46 anos. Mas a gente teve uma transformação no mercado no final da década de 80, quando a carteira de automóveis começou a crescer pelo tamanho de montadoras, pelo número de montadoras que veio para o Brasil. Esse mercado deixou de ser um mercado de uma elite, de corretoras técnicas, seguro-incêndio. Quem é do meu tempo sabe do que eu estou falando. O seguro-incêndio como carro-chefe. O automóvel foi crescendo, virou a principal carteira, pelo volume de negócios que ofereceu, pelo volume de veículos que se produziu nesse veículo, e houve um direcionamento, vamos dizer assim, um grande crescimento da carteira de automóveis para todo mundo. Todo mundo, que é outra pergunta que eu faço quando eu ligo para o corretor, digo, garanto que 50% dos teus clientes você só tem o seguro de automóvel. O que eu ouço? Não. Como não? É mais. Então, esse cadastro que todos têm é o grande potencial que todos têm na mão. Tem um cadastro enorme de clientes para ser trabalhado. E para ir buscar a oportunidade de negócio. Então, essa mudança do final da década de 80 para cá, com o Brasil atingindo uma capacidade de produção de quase 4 milhões de veículos ano, ou por volta disso, criou uma carteira enorme e que todo mundo foi atender. E criou, com isso, o número de corretores que foi ampliado também no Brasil inteiro. Quem conviveu lá atrás com o Leôncio, como eu convivi, quando o Leôncio saía pelo Brasil inteiro fazendo encontro e ampliando essa cadeia de corretores de seguros, porque era o que o mercado precisava. O mercado precisava ter um exército na rua. Então, o número de corretores que a gente tem hoje, no Brasil todo, e com essa carteira que propicia um trabalho para ser aproveitado, aproveitar essa carteira. O corretor que tem uma carteira de clientes, divulgar para o seu cliente, que é outra pergunta que eu faço quando eu converso com os parceiros. Digo, a primeira vez que você foi falar de plano de saúde com o seu cliente, o que você ouviu? Ah, eu não sabia que você também trabalhava com isso. Isso é uma realidade de uma grande maioria. O cliente não tem noção que o corretor de seguros dele também pode trabalhar o saúde para ele, o plano de saúde, o plano odontológico. Então, o que fazer? Divulgar para o cliente, para ele ter noção de que ele pode ter todo o atendimento, de tudo que ele precisar no segmento de seguro, do corretor de seguros dele. A oportunidade está aí. É e-mail marketing, é trabalhar um cadastro de clientes para fazer prospecção. Quem não tiver cadastro, vai divulgar. Comprei a semana passada, numa banca de jornal, um CD com 3 mil empresas. Tem banca de jornal para fazer trabalho de prospecção. Ah, mas eu não tenho um grande número de clientes. Vai prospectar. Vai buscar lead, vai para o Google, que é o Google hoje está tudo lá. O cliente acha que o corretor dele não atende, ele vai para o Google para buscar um orçamento, buscar uma informação. Então, ir buscar, não abrir mão da oportunidade de negócio. E, finalizando, a gente chega no que é o mantra do Sincor hoje. Tudo que eu estou falando aqui, essa gestão, o Camilo à frente, qual é o mantra? O que o corretor de seguros tem que fazer para não perder e para se aperfeiçoar e para evoluir na profissão? É aprender, empreender e ser. Então,
Tudo isso, se vocês pararem para refletir em cima dessas 3 palavrinhas, o aprender, o empreender e o ser, ir buscar oportunidade de negócio, é se aperfeiçoar, é conhecer o produto saúde, porque a grande oportunidade de negócio está nesse segmento. Obrigado. Obrigada, Ariovaldo. Bom, a enquete nós vamos encerrar agora e vamos partir um pouquinho para algumas perguntas, que o nosso painel está chegando ao fim. Vamos lá. Bom, a primeira pergunta é do Acácio Marcelo Ferreira. Ele quer saber o seguinte: com o sistema jurídico, em sua grande maioria assistencialista, e a judicialização cada vez maior da saúde suplementar, quais as perspectivas das seguradoras e operadoras de saúde para o futuro? Passo para o Raquel responder. Olá, Cássio, boa tarde. De fato, como comentei há pouco, eu acho que essa é uma das maiores preocupações do setor de forma geral. Tem solução? Claro que tem solução. Então, a gente tem que desmistificar isso, a gente tem que diminuir esse perfil totalmente assistencialista que tem em quem julga. E como a gente consegue fazer isso? Com informação. A gente tem que fazer essa informação chegar na população de forma geral, chegar nos beneficiários e chegar no judiciário. No judiciário, a gente já tem observado algumas coisas acontecerem, juízes se especializando, a criação dos NATs, que, na minha opinião, é absolutamente fundamental para conseguir ter aí decisões mais embasadas, mas a população, de forma geral, tem que se conscientizar. Então, quando o teu cliente, né, o cliente de um corretor, te pergunta: eu tive uma negativa de procedimento, ou eu tive uma solicitação de segunda opinião, ou eu recebi um reajuste e está muito alto. Então, vamos avaliar se isso está dentro do que está descrito em contrato, se isso está dentro da lei. A judicialização, em alguns aspectos, talvez tenha que ser, de fato, como última opção, ela tem que ser utilizada. Mas o diálogo é o que tem que acontecer para a gente conseguir tirar esse grande vilão que hoje está levando aí 7 bi desse setor. Então, tem remédio, mas o caminho é a conscientização, o caminho é a conversa, né? Acho que é isso. Obrigada, Raquel. Glauco Martins. Esta vai para o Cássio. Como a Mil enxerga o plano individual em havendo exclusão de controle de reajuste da ANS, utilizando a mesma fórmula do reajuste do PME por carteira? Boa pergunta. Alô. Eu acho que é o desejo de todos que estão aqui hoje presentes, mesmo aqueles que não estão, a volta da opção pelo plano individual. Então, se vocês perguntarem se a gente quer que volte ao plano individual, absolutamente sim. Se perguntar para cada um dos seus clientes, das suas carteiras de clientes, com certeza eles vão dizer sim. E para cada um de vocês aqui, enquanto corretores, também. O que precisa mudar é justamente o critério de reajuste, né? Tem que ser um reajuste mais realista, e é a única grande barreira que nós temos hoje para a volta do plano individual, eu acredito. E uma das alternativas que vem sendo discutida há bastante tempo, a Solange, que é a nossa grande representante lá junto à agência, é justamente isso, né? Tratar os pools como uma forma de reajuste e ter uma fórmula eminentemente técnica para calcular esse reajuste. Mas sim, a gente aguarda com muita ansiedade que a gente consiga essa evolução junto à agência. Obrigada, Cássio. Agora vem uma pergunta do José Amélio de Souza para a Solange. Gostaria de saber, com longevidade, se está sendo pensado em melhorar a aceitação e as migrações das pessoas com idade superior a 59 anos nas empresas de saúde. Eu acho que o momento, inclusive, é um momento de se rediscutir esse escalonamento das faixas etárias. Se tem pleiteado junto à agência que se promova um estudo, obviamente vai ter que, né, ter matéria legal para amparar, mas como há algum tempo atrás se precisou rever a tábua de mortalidade do vida, eu acho que hoje precisa rever também
essa tabela das faixas etárias. Diante de todo esse novo conceito de consciência, do cuidado da saúde, o que se está encaminhando é que o idoso ele não venha a ter o nível de gasto que ele tem hoje. Né? Na medida em que ele é cuidado de uma forma diferenciada, se consegue reduzir esse custo, mas isso é com o tempo. Né? Então, hoje, o nosso idoso ele gasta o dobro, ele usa o dobro de medicamento do idoso europeu. Né? E nem por isso ele tem o dobro de atenção à saúde. Por quê? Por esse tratamento estratificado, segmentado da atenção. Ele vai ao cardiologista, ele vai ao ortopedista, ele vai ao clínico, e vai um receitando remédio em cima de remédio, que um pode contrariar o outro, série de exames. Então, há uma mudança, tem que haver essa mudança. E eu acho que essa consciência chegou agora. Né? Se a gente, eu estou até com um livro aqui dentro sobre medicina, essa consciência do médico, né? O que é a medicina, o que é cuidar da saúde. Então, eu acho que a questão do idoso ela vai ser melhor controlada, mas isso com o tempo. Agora, a questão da faixa etária tem que mudar já. Solange, muito obrigada. E agora temos uma pergunta de Geraldo Maia de Carvalho, para o Ariovaldo. Qual a principal contribuição do corretor de seguros para que a saúde tenha remédio? É o que eu falei, eu acho que é esse sentimento de orientar o cliente, de fazer a venda qualificada, porque o que a gente ouve, o que a gente... Eu vou dar uma frase aqui, o doutor Drauzio Varela e o doutor Maurício Sesquim lançaram um livro sobre a saúde dos planos de saúde do Brasil. A frase dos dois, de lançamento do livro, do que é a saúde suplementar, está estampada no Estado de São Paulo, em página dupla, o que é a saúde suplementar do Brasil. É uma relação de todos contra todos. Então, isso nós temos que inverter, isso nós temos que reverter. E o sentido da responsabilidade de cada player desse segmento, de fazer a venda bem feita, de orientar o cliente. O cliente, às vezes, não tem noção, recebe uns apelos de que consegue, que vai ter cobertura, de coisas absurdas. Então, o corretor tem que se aprofundar, tem que conhecer o produto para orientar esse cliente corretamente. E esse é o grande papel nosso, de profissionais, de corretores, fazer esse trabalho consciente, sério, com todo o cuidado que já existe hoje. Quando eu digo que muita gente, às vezes, não quer se envolver com saúde, porque ele tem uma responsabilidade, ele tem N seguros com esse cliente. Como é que eu vou pôr em risco a minha carteira em algo que eu não conheço direito? Então, a forma é essa, de se aprofundar, de se avançar e conhecer o produto com profundidade, para orientar o cliente corretamente. Eu tenho mais uma pergunta aqui que eu deixo vocês à vontade, quem gostaria de responder. É anônimo, né? Não se identificou. Por que as seguradoras não começam a fornecer próteses para baratear os custos, já que assim fazem no automóvel? Cássio? Raquel? E quem disse que isso ainda não está acontecendo? De fato, as operadoras, a Sul América, pelo menos, já começa nesse caminho, já tem investido nisso. Quanto mais a gente conseguir tirar os intermediários desse caminho, acho que foi a Solange que mostrou, né, o quanto inicia uma cirurgia, uma prótese de joelho, por exemplo, ela inicia em R$3.000, termina em 18. Então, à medida que a gente consiga diminuir essa quantidade de players, esse custo vai ser reduzido. E sim, nós já estamos trabalhando nisso. Obrigada. Posso só fazer um complemento? Claro. Exemplo do que vocês fazem, a gente também faz a compra direta há algum tempo, né? Inclusive fazendo uso da nossa escala hoje muito grande, né? E tem até um desafio para nós, né? Como isso é um desafio setorial, eventualmente essa compra poderia ser em conjunto, né? Daí definitivamente, além de ser uma
disputa individual de cada uma das operadoras, o setor poderia comprar de fornecedores pré-estabelecidos, com protocolos pré-estabelecidos, e daí a gente, com certeza, normatizaria o uso da prótese órtese e combateria o desperdício e o excesso de custo que tem nesse fornecimento. Obrigada, Cássio. Bom, tem um questionamento aqui de um corretor que está perguntando se os slides vão ser liberados. Vão ser liberados, tá? Então, depois vocês vão receber todo o material que foi apresentado aqui neste painel. Eu gostaria de saber se a enquete está pronta para soltar. Para a gente finalizar o nosso painel. Adoro dar uns palpites fora dele. Quando ele falou do desinteresse de alguns corretores pela complexidade do negócio, o negócio é complexo mesmo. Exige dedicação, exige estudo, mas é importantíssimo que esses profissionais se engajem. Entendeu? Então, eu acho que o setor, os corretores, eles têm essa capacidade de aprender e de auxiliar. Dizer para que serve o produto, se ele interessa, no que ele é bom, ter a perspicácia de ver o que está no imaginário desse consumidor, me explicar o que é a carência, explicar o que está dentro do rol, explicar por que uma rede, a rede existe, né? Que ele, ao comprar um produto, é aquela rede, não é a rede do vizinho, do produto vizinho, que tudo tem uma correspondência de preço, o que é coletivo, o que é individual, o que é coletivo empresarial. Eu acho que são informações que limpam esse terreno no momento inicial. Não é? Porque muitas das dúvidas, muitas das insatisfações do que vai para o judiciário é essa incompreensão, é essa falsa expectativa. E que isso permeia o seguro como um todo, né? Mas no saúde mais, porque é vida, porque é saúde. Não é? Então, a pessoa fica, se vale dessa compreensão de que pode dar um jeitinho. Não pode. Tem preço. E a regulamentação ela é bastante clara, não é? E, portanto, o corretor precisa, sim, estudar, mas vocês têm condição de estudar, porque nada é impossível. Tá? A agência disponibiliza, as empresas estão se esforçando nos seus sites, os sites das empresas estão magníficos, os saques, as ouvidorias, não é? Nós, das entidades, Abrange, Fena Saúde, o que se tem divulgado de informação está ficando tudo à disposição. Né? Então, é um mercado. Hoje, 25% da população brasileira só tem plano de saúde, é um mercado amplo, não é? As pessoas precisam da assistência à saúde privada, o público não dá conta disso. Não é? É sabido, a Europa, que tem uma saúde pública, está caminhando para o privado, então o futuro da saúde é privado. Né? Tem que ter o compartilhamento. Então, agora tem que ter consciência, né? E tem que ter informação concreta, não é só filosófica de comportamento, não. Tem que entender o que é a lei, o que está pautando e esses requisitos. Portanto, nós confiamos em vocês. Não fui eu que falei, foi a presidente da Fena Saúde. Entenderam? Acordou de manhã na selva, o leão e o viadinho. O leão acorda com fome. Fala assim, pô, vou ter que correr, senão não vou almoçar hoje. O viadinho acorda e fala assim, o leão acho que acordou com fome. Se eu não correr, ele me pega. Então, acordou de manhã, o leão ou o viadinho tem que correr. Bom, pessoal, chegamos ao final do nosso painel, né? E está aí a estatística, e como iniciamos aqui, o sim realmente prevaleceu. Eu sou bastante suspeita em falar do seguro do ramo de saúde, porque eu tenho uma corretora em Jundiaí, trabalho e opero muito com seguro-saúde, tenho um departamento de saúde, tá? E eu aconselho vocês, quem não trabalha, né, vão realmente se especializar, vão conhecer o produto tem uma boa rentabilidade,
É um produto maravilhoso, tá? Vocês vão começar, quem não conhece, vai acabar amando trabalhar com esse produto, né? Então, eu indico realmente, fico à disposição de vocês, se vocês quiserem alguma dica, né? Hoje, dentro da minha carteira, né, da corretora, o saúde ele prevalece ao automóvel, né? Então, é uma área de benefícios que a gente atua bastante na nossa corretora. Tá? Muito obrigado pela presença de todos vocês, pela atenção. Agradeço a Solange Beatriz, agradeço a Raquel, ao Cássio, ao Ariovaldo. Vocês foram brilhantes e deram muitas informações que eu creio que para vocês vão ser muito importantes no dia a dia de vocês. Muito obrigada.